Bom dia a todos e a todas. Como vocês estão? Eu sei que vocês não podem me responder, mas eu sei que vocês estão me respondendo. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos Ipsos Talks. A gente tem bastante gente conectada já, mas vamos dar aí 2 minutinhos para a gente começar, tá bom? Bom dia pessoal, a todos que entraram aí nesse último minutinho, mais alguns segundos e a gente começa. Aí eu já recebi um bom dia na caixinha das perguntas. Obrigado. Quem quiser deixar o seu bom dia, seu recado ali nas perguntas, pode. Tanto agora quanto depois, ao longo da apresentação. Muito bom, pessoal. Agora sim, então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ipsos Talks. É com muito prazer que a gente organiza esses webinars, essas lives, ao vivo, tá? Que a gente está fazendo. Depois vocês vão ter também a gravação para quem quiser compartilhar ou quem não conseguiu entrar hoje também. E hoje um assunto super interessante, eu não diria pelo tema. Eu tenho escutado, a gente vai falar de gerações, só que não. Eu tenho escutado o último dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estão chegando aqui os bons dias na caixinha de perguntas. Eu tenho escutado ultimamente que muitas empresas, pessoas e tudo mais, eles estão começando a perder interesse em gerações. E por que a gente continua falando de gerações, se sempre é a geração Z, e aí o que vai acontecer? E na verdade já não é mais gerações, e precisamente é esse debate, esses contrapontos que a gente quer trazer hoje nessa live. Será que é gerações o tema? Será que se a gente faz um double clique, mais um double clique, a gente encontra algumas coisas diferentes? Tem até um Vai Corinthians aqui no texto. Mas aí a gente quer trazer um pouco essas questões. Obviamente que gerações é uma definição já muito conhecida por todos, mas a gente não vai falar só de idade, a gente vai falar também de comportamento. Então, eu acredito que, além de vocês se divertirem e encontrarem um conteúdo super interessante, vocês vão também aprender muitas coisas, tanto do conteúdo quanto do debate que a gente vai ter. Se a gente puder colocar agora a nossa agenda, a gente tem essa live que vai durar até mais ou menos às 10 horas da manhã, então uma horinha ali. Em primeiro lugar, a gente vai ter um vídeo bem curto, resumindo o contexto global por parte do Simon Atkinson. Simon é colega nosso na Ipsos, líder do nosso Centro Global de Conhecimento. Então, para quem não sabe, a Ipsos tem um Knowledge Center. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar o Ipsos Knowledge Center, onde a gente compartilha muitas das pesquisas, dos estudos, dos projetos que a gente tem, que ficam públicos, né? Serve sempre para um planejamento estratégico, ou para uma tese de mestrado, já tem usado para muitas coisas, então fiquem à vontade de entrar. E a gente vai ter o Simon hoje fazendo uma apresentação sobre o que está acontecendo no mundo, no contexto global. A gente passa na sequência para a nossa apresentação principal, que será feita pelo Rafael Munhoz, que é um dos nossos diretores seniors de relacionamentos clientes aqui na Ipsos no Brasil, e ele vai falar especificamente de gerações, continuação, ruptura. Eu não vou falar muito disso para não dar spoiler, mas será muito mais do que gerações em termos de idade. Vamos falar muito de comportamento, como eu comentei. E aqui a gente vai depois para uma parte muito rica, que eu sou suspeito de falar, o nosso painel de discussão. A gente tem hoje, além do Rafael, 3 convidados de luxo para participar desse painel: o Arthur Mazzucato, da Unilever, a Carol Ferraz, da Ambev, a Flávia Toledo, da Globo, junto com o Rafa e comigo, que sou o CEO da Ipsos no Brasil. A gente estará por mais ou menos meia hora, 40 minutos,
debatendo sobre o que significam esses desafios que a gente vai ver de contexto global e gerações para as marcas e para as empresas nos dias de hoje. Então, sem muito mais preâmbulo, eu vou agora passar o vídeo do Simon e, na sequência, o Rafael entrará com a sua apresentação. Muito obrigado. Hello, everybody. What I'm going to do today is try and share with you some of the things we've learned along the way in our research about generations and about demographic change. We felt this was an important and interesting topic a few years ago. We wanted to do more on it, and that was because we found that there was a lot of material out there talking about generations, but not always based on particularly strong evidence, and sometimes actually potentially harmful to those of us who are trying to understand the world and how it's changing. So here are 5 lessons that we learned along the way. Our first one for all of us is to be skeptical and to think about what is our analytical framework. I don't want to get too scientific, but if we're talking about generational analysis, there is often a simple question that we're needing to think about, because it implies that there is a particular set of circumstances that define a generation, that will shape their values and attitudes. And that goes beyond just talking about what different age groups think. Because one of the things that we've spotted, and is really important for us to be clear about, is that not everything is necessarily about a specific generation. We know that people date more, or they take more physical exercise when they're younger. We call that a life cycle effect. We know that some things happen that affects everybody, however old they are. We call that a period effect. But we also know, and the new technologies that we're using now can be things that help to make a generation and define a generation. And that might be something around Gen Z in terms of their literacy about technology that they'll take right the way through their lives. So really think about what it is that we're looking at. It might not be a generational change per se. We also need to think about the context. Generational research, the labels that we use, tend to come out of the United States. Now, in some places, Brazil being one example, there wasn't a baby boom after the Second World War. Should we be using the term baby boomers to describe people born in that period? Similarly, in China, they often use the term post-80s or post-90s or 2000s to describe the particular group. Or in South Africa, it's the born-free generation that they use to describe people who grew up in the post-apartheid period. So we need to be free, to coin that phrase, to use our own definitions if that makes sense. Our second lesson is to prepare for a world with fewer citizens, fewer consumers, fewer customers. That's clear, because global population decline is a mathematical certainty. 63 countries have already undergone their peak in population. More will follow. And that is something which we can see very starkly when we look at what's happening in the 21st century, because the demographic textbooks are having to be rewritten now as population or fertility declines further. We can see that very strongly here in this chart, which compares LATAM countries with the G7 countries, all in the same boat. But it does prompt a rewriting perhaps of the marketing playbooks and textbooks as well, because there are some real questions now about how we can get brands to grow if the consumer base is sinking. We need to think about how we can get brands to grow if the consumer base is aging. Opportunities, of course, there, and opportunities with AI, even though those circumstances of robots not being able to buy lunch is an important point for us to be thinking about as economies and societies change. Our third lesson is around shifting life stages. Let's think about young people. They are getting married, they are having children, they are, in some cases at least, buying their home, but years later than they used to. Let's have a look at the average age of the first mother, 51 years ago now. In the United States, for example, it was 22. At the start of this century, it was 25. Now
it's 28. These are big changes over a couple of generational cycles. People, of course, living longer as well at the same time. And again, thinking about that marketing playbook having to be rewritten, we've got new life stages emerging. We wouldn't be talking about 20-somethings in the equivalent of this webinar in 1975 because people were getting married very quickly. Now there's a gap for many, many people. They might have a pet before they have kids, for example. We've got the stuck in the middles who are looking both ways, perhaps of aging parents one way and their dependent children another way. And we've got omnigenarians who are living longer in retirement. Great opportunity for marketers, of course, but it's different to what it was 10 or 20 years ago. Our fourth lesson is about the millennials. Don't forget the millennials. We all love talking about Generation Z. It's great fun, but it's the millennials, even if they're older and grayer, who are the median consumer now. They're the median consumer in Latin America. They're the median consumer around the world. Now, at this point, I also say, feel free to throw away these definitions. Nobody's telling you to analyze your surveys by 31 to 46 year olds, but it can feel like that sometimes. And we're as guilty as others might be as well about having those 4 age groups and often referring to them as if they're the only ones we can look at. So feel free to throw out definitions like millennials, but they might well be your starting point because they will be the core consumer base in many, many places or for many, many brands or for many, many services. And then our final lesson is for those of us who are running teams these days, because we'll all have people that we're perhaps trying to manage, groups that we want to empower to do the best job possible. And we'll be looking at what we've learned on that front as well. We've looked at our employee database, and what we've found is a fairly classic pattern that isn't necessarily new. It's around life stages of work. And as we go through our work, our needs and our expectations change. We may, for example, have a period where we're feeling squeezed at work as well as at home. And we may have a period where things start to evolve and get more positive as we move towards later period of our working lives. This, our team have concluded, is a pretty classic pattern. It's not something that's dramatically new. We just need to help our teams manage their way through it. That's point one. The second point is that we're finding a lot more that unites us when we look at how people are at work and what they need at work. Psychological safety, clarity about what we're trying to achieve as a group, a culture that we can feel part of. And so on the workplace sides of things, we've really found there's more that unites us than divides us. So these are our 5 takeaways. I think particularly be analytical, be skeptical, and be prepared. The shifting milestones are really important, and let's not forget the millennials, because they might well be your starting point to understand what's happening out there. Thank you for having me. Obrigado, Simon. Agora, o Rafa, você aí já? Estou por aqui, bom dia. Bom dia. Então, vamos lá, compartilhando. Todos vendo minha tela? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Boa, legal. Então, vamos começar daqui, trazendo qual que é a ideia central, né, do relatório de gerações desse ano. Então, cada vez menos é sobre entender gerações, e sim sobre entender um novo ciclo de vida, um novo ciclo de consumo, como o Simon adiantou para a gente. Então, a gente está falando de um mundo com menos novos consumidores, de mais consumidores maduros, e um ciclo de vida que é cada vez menos linear, né? A gente vai ver, vai falar bastante sobre esses jovens adiando independência, não necessariamente porque querem, mas sim chegando no estágio da vida adulta cada vez mais tarde, maduros vivendo mais tempos ativos, e essa meia-idade ficando mais pressionada, né? Então, a gente vai sempre falar cada vez mais da importância de capturar cada vez mais valor nas etapas de vida que estão mudando, e menos sobre crescer
em termos de aumento de base de consumidores. Por que a gente começa, né, falando de população, de fertilidade e de idade? Porque talvez a gente não se dê conta, mas o Brasil já está nessa virada demográfica, né? Já tem um processo de desaceleração estrutural da expansão populacional, e em 2047 a gente vai começando a andar para trás em termos de população. Isso, estamos falando aqui, daqui 20 e poucos anos, que está ali na esquina, né? A gente já está reduzindo gradualmente essa base de consumidores. Isso porque a taxa de fecundidade do Brasil já está abaixo da taxa de reposição desde o começo ali dos anos 2000. Então, a gente vai falar, né? A estratégia ela precisa mudar. Já não é mais sobre trabalhar novos entrantes na categoria, de mais jovens chegando no consumo. O modelo que está ganhando importância agora e está cada vez mais focado em lealdade, em retenção, em aumentar esse valor para o consumidor e adaptar as nossas propostas, as propostas das marcas, para cada uma das etapas de vida. Então, de novo, né? Não é sobre alcançar mais gente, é onde que a marca ainda não cria valor suficiente. E é sobre isso que a gente vai trazer as oportunidades para as marcas. E, claro, trabalhar o tamanho da população é importante, mas a gente precisa também ver que a mudança da distribuição etária está mudando rapidamente no Brasil. Então, se a gente vê o nível de crescimento, a taxa de crescimento da faixa etária ali acima de 60 anos, ela é bem mais alta do que a média do que o Brasil vai crescer até 2035. A gente está falando uma média aí de 4% que a gente vai crescer em termos de população até 2035, enquanto essa faixa etária mais velha vai crescer numa taxa muito mais alta. Então, a projeção é que em 2035, essa população 60 a mais já esteja aí na faixa de 20% da representatividade. E, de novo, né, o que muda? Aumenta mais pressão para aumentar a frequência, aumentar o valor, o share of wallet, e muito mais a importância também de adaptação a essas etapas, tanto de produtos, de canais de comunicação, para determinadas etapas da vida. Então, a mensagem final desse primeiro bloco, claro, a gente ainda não está nos níveis de outros países mais desenvolvidos, mas essa mudança de direção, ela já está absolutamente definida, né? Então, se a gente continuar planejando o crescimento da mesma maneira como a gente pensava anteriormente, né, pensando num crescimento demográfico, a gente certamente vai errar em termos de targets, de canais, de inovar, de portfólio e de estratégias de negócio no geral. E não só isso, né? O ciclo de vida também está mudando. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos marcos de vida. E aqui a gente vai falar de casamento, de ter filhos, de ambições e aspirações dessas gerações, para a gente entender como essas coisas também estão evoluindo e estão mudando. Pegando exemplo começando, né, pelos jovens que a gente chama de Gen Z, então de 15 a 30 anos, de 14 a 29 anos aqui, certamente eles não vivem como os jovens de 15 a 30 anos, de 10 anos atrás. Então, a gente vê uma mudança já bastante drástica em termos da composição familiar e como vivem esses jovens. Então, a gente vê muito menos jovens com filhos, se comparado com 10 anos atrás, muitos jovens uma taxa menor de casamento e vivendo também mais com os pais. Então, isso dá para a gente essa constatação, né, que essa juventude adulta ela é uma etapa própria agora. Então, a gente está falando de pressões de moradia, de emprego, de custo de vida, que estão alargando e estão prolongando essa entrada na vida adulta tradicional. Então, eles estão atravessando um caminho muito mais longo até chegar à autonomia da fase adulta, como a gente descreve. E aí a gente pensa, né? Mas tem a ver com aspirações, tem a ver com os desejos das gerações, né? Os mais jovens realmente eles querem casar menos, eles querem ter menos filhos, e a gente vê que isso não é verdade. Se a gente compara entre gerações quais são as aspirações, ou seja, quais são os principais sinais de uma vida bem-sucedida hoje em dia, né, em termos das percepções dessas gerações, a gente vê que elas são muito
consistentes, né? Então, ter um emprego estável em período integral, ter a casa própria, continuam sendo as maiores aspirações, inclusive das gerações mais jovens. E a gente vê aqui, inclusive aqui à direita, a gente está vendo comparação do Brasil com os níveis globais. O que a gente tem de diferença em relação ao mundo, essa importância de ter uma casa própria, né, seja quitada ou financiada, para o brasileiro é muito importante, e a gente vê que bastante alto em todas as gerações. Tornar-se pai e mãe, sim, na comparação com o resto do mundo, os brasileiros têm uma aspiração, um desejo menor, e essa entrada dos pets aqui, se a gente vê tornar-se pai e mãe, casar ou entrar em uma união estável e ter um pet na vida adulta, eles têm níveis ali muito similares, e isso explica bastante também esse desejo dos brasileiros. Mas a mensagem principal aqui é que as aspirações não mudam entre as gerações. O que muda realmente são as expectativas, ou seja, quando a gente pergunta se as pessoas realmente imaginam que vão atingir cada um desses marcos de vida, aí sim a gente vê que as gerações mais jovens, quanto mais jovem a geração, essas expectativas são menores, né? Ou seja, existe uma expectativa que isso aconteça em menor grau, esses marcos sejam atingidos em menor grau, quanto mais jovem a geração. E quando o caminho parece bloqueado, né, a gente já percebe alguns indícios de frustração, né? Então, quando a gente pergunta sobre o sentimento ao não atingir algum desses marcos de vida, né, algum dessas expectativas, a geração Z é que se demonstra mais triste em não ter essa perspectiva, em não vislumbrar isso no horizonte. E assim como a gente vê também uma certa descrença, né? Então, quando a gente pergunta sobre o que influencia o sucesso das pessoas por gerações, a gente vê que as gerações mais jovens, elas atribuem esse sucesso mais a fatores fora do controle do que o próprio mérito e esforço, né? Então, a gente vê que tem uma relação bastante direta ali de quanto mais jovem a geração, mais essa descrença em relação mais essa confiança, né? Então, gerando essa frustração. Então, é isso. A diferença ela não está no desejo em si, mas ela está na confiança de chegar lá. Então, as gerações são mais parecidas do que a gente poderia imaginar em termos de aspirações. Essa divergência, assim, aparece na expectativa e a gente vê a queda mais forte na geração Z. Então, isso leva, né, essa conclusão que essa adultez adiada, ela não é necessariamente rejeição. Ela muitas vezes ela é barreira. E sempre tem barreira, a gente sabe que as empresas e as marcas elas têm oportunidades de inovar e de se conectar melhor com esses jovens. E é isso que a gente parte para o bloco de comentar um pouco de quais são essas oportunidades para as marcas, né? Começando justamente por essa primeira oportunidade aqui, desses jovens adiando a entrada na vida adulta, o que a gente está chamando de economia da resistência. Então, o que está mudando, né? Casa, filhos, essa estabilidade, ela está parecendo menos alcançável, né? A Gen Z, ela tende a acreditar que o sucesso depende, está mais na mão deles. Então, aí existem oportunidades, obviamente, para as marcas se posicionarem, para as empresas se posicionarem, ou trazerem produtos e serviços que sejam mais modulares, mais flexíveis. A questão do crédito responsável também super, digamos, com uma oportunidade de crescimento. E a própria linguagem, né? Menos triunfalista e mais realista nesse sentido de ajudar o consumidor a avançar, né? E não só celebrar quem já chegou na vida adulta. Tive alguns exemplos de marcas que conseguem ou que estão buscando reduzir essa distância entre o desejo e o acesso.
aqui a gente tem a King Living, por exemplo, que é uma empresa colombiana, que ela oferece esses quartos já mobiliados, com espaço de coworking, justamente para apoiar jovens que estão querendo sair de casa, mas não conseguem pagar por um apartamento. No caso do Banco Nacional Italiano de Trabalho, que oferece uma hipoteca jovem, ou seja, está mirando também esse público e auxiliando na compra de uma casa. O Splitwise, que é um aplicativo que permite esse acompanhamento, esse compartilhamento de despesas, por exemplo, de jovens que vivem na mesma casa. Então, assim, é pensar justamente para desenhar essa transição, né? E não pensar já na chegada, e as oportunidades para as marcas, elas estão justamente nesse processo, no entendimento dessa transição e no apoio aos jovens adultos nesse processo. A segunda oportunidade, quando a gente fala do público maduro, né, fica bastante evidente que ainda continua subendereçado. Então, como eu comentei, a taxa de crescimento vai ser vai acelerar agora nos próximos anos, mas ainda existe essa percepção de que os anúncios têm protagonistas menos maduros do que o desejado, que as marcas priorizam, sim, menores de 50 anos. Então, parece ser realmente o público que a comunicação enxerga menos, né? Então, aqui não estamos falando de falar com idosos, mas é pegar a questão da longevidade como um tema central para trazer oportunidades de mercados em diferentes áreas. E se a gente está falando de desenvolver produtos, né, ou pensar serviços e propostas de valor né, nesse sentido de age-friendly, a gente está falando, na verdade, com todo mundo, né? Porque a gente está falando de produtos mais funcionais ou mais saudáveis, de redesenhar jornadas para que elas sejam menos complexas, de pensar em formatos que sejam mais adequados, mais fáceis. Então, na verdade, não é fazer produto para velho, né? É justamente remover essas fricções que muitos consumidores desse público já sentem, mas que, obviamente, todos os outros também vão sentir em algum momento. Alguns exemplos, né, de marcas que tratam longevidade e colocam no seu core de posicionamento de produtos. A Natura, quando ela segmenta os produtos por faixas etárias. O Itaú, com essa iniciativa do Itaú Viver Mais, também promove esse entendimento e conhecimento em torno do envelhecimento. E a Nestlé Vital, por exemplo, a linha aqui também voltadas para as pessoas idosas, né? Então, é falar com relevância, é falar com respeito, é falar com uma proposta de valor específica e direcionada a esse público que está nesse ponto aqui que estão as oportunidades. A geração sanduíche, que o Simon comentou também no vídeo dele, né? Então, se eu tenho entre 40 e 50 anos, ainda tenho meus filhos dentro de casa, preciso ajudá-los, mas ao mesmo tempo tenho meus pais que eu preciso apoiar, que eu preciso seguir dando um suporte, que estão aí ativos, mas já precisando de um suporte. Isso traz, obviamente, muita carga mental, muito estresse. Então, aqui a oportunidade com essa geração justamente é simplificação, né? São temas de economia de tempo, de coordenar responsabilidades, de mais previsibilidade, menos burocracia. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de marcas que estão conseguindo se posicionar, não vendendo só um produto, mas, de alguma maneira, vendendo facilidade e vendendo tempo para esse público que está bastante pressionado, né? Então, por exemplo, da Teladoc, que é uma plataforma de medicina que ajuda nesse sentido, né? Eu tenho que acompanhar meus pais no médico, mas eu consigo fazer isso de maneira virtual. A Sura, seguradora, que também se posiciona no sentido de entender todas as etapas. Então, os produtos são voltados para etapas de vida e não só para os indivíduos. E mesmo o Mercado Livre, quando fala de economia de tempo para dedicar o que é importante, não só para vendedores, mas também não só para os compradores, mas também para os vendedores. Então, essa facilitação tem a ver com esse processo por simplificação.
E, por fim, o que o Simon também trouxe, né, os millennials, a gente brinca que eles saíram da manchete, mas, obviamente, não do mercado. Eles continuam sendo a população mais representativa, o público mais representativo aqui no Brasil, em torno de 25%, são a maior parte da população ao redor do mundo e concentram as decisões de consumo e de compra, né? Então, mais do que nunca, esse público não pode ser deixado de lado, apesar de ainda ter quase que um hype aqui pela geração Z. Então, aqui um pouco dessa provocação a gente não pode deixar de lado os milênios. Quando a gente vê Google Trends, a busca por temas relacionados à geração Z é muito mais alta do que as de milênios. Então, o recado aqui, ou, na verdade, a mensagem é não deixar que esse barulho realmente esqueça a lente da decisão de compra, de quem está concentrando as decisões, de quem toma a decisão, na verdade, por outras, em nome, né, de outros membros da família. Então, é extremamente relevante a gente não deixar os milênios de lado. Então, é isso. Para finalizar, e para a gente abrir o nosso painel, ficam essas quatro perguntas, né, em torno desses 4 temas. Então, quando a gente está falando dos jovens e adultos jovens, como é que a gente reduz barreiras de acesso, né, não só vendendo aspiração. Para a meia-idade, né, a gente está conseguindo trazer propostas que economizam esse tempo, que busquem simplificação, que reduzam essa carga mental desse público bastante pressionado. Quando a gente está falando dos maduros, né, a gente está vendo longevidade realmente como uma oportunidade, ou é só um nicho ainda, um público que, como a gente viu, né, está subendereçado e ainda está precisando de mais atenção genuína. E os milênios, né, a gente está seguindo realmente esse público que concentra a decisão em consumo. Então, essa é a mensagem final, né? Assim como a gente viu os dados ali de Gen Z que não vivem como há 10 anos atrás, isso acontece com todas as outras faixas etárias também, né? Porque as pessoas vão ter vivido outro caminho e vão estar em outro ciclo de vida e buscando digamos, trazendo outras necessidades que as marcas e as empresas não podem deixar de lado. Isto, eu volto para... Muito bom, Rafa, valeu, obrigado pelas provocações aí, bem interessantes. Eu vou já convidar os nossos painelistas, Flávia, Carolina, Arthur, se vocês conseguirem ligar a câmera e microfones, sejam muito bem-vindos. Sou Arthur. Oi, Carol. Flávia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Como vocês estão? Bom, que bom, interessante. Eu achei que é um debate clássico de segmentação demográfica e segmentação atitudinal por um lado. Não sei, tem questões de negócio aí super interessantes. Eu queria soltar uma perguntinha aqui no seguinte sentido. Tanto o Simon quanto o Rafa, eles nos desafiaram a pensar gerações além da idade, né? Pensar um pouquinho em ciclos de vida, o que significa cada etapa da vida que a gente está trabalhando. Historicamente, quando a gente faz um planejamento estratégico para crescimento de negócio, às vezes faz um plano de mídia, ou pensa num briefing para uma agência, a gente sempre coloca a idade, sexo, classe, idade, a gente pensa muito nesse demográfico. Vocês conseguem falar um pouquinho de alguns exemplos, ou como vocês estão vendo uma transição desse olhar demográfico de gerações para uma questão mais de ciclos de vida, como vocês têm visto isso em estratégias, em campanhas, em desenvolvimento de produtos? Qualquer um pode começar, tá? Flávia tem o microfone aberto. Eu ia deixar para eles começarem, né, já que eles são produto. Mas querem que eu comece? Eu começo. Primeiras damas. Vamos lá. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Mas indo para a sua resposta, Diego, a gente percebe um desejo, e aqui na minha cadeira de negócios, né, voltada à publicidade, a gente percebe cada vez mais um desejo de marcas e anunciantes de olharem para territórios, temáticas, né?
que são oportunidades da gente falar justamente com grupos sociais transversais, né? Então, tem um exemplo muito legal, se eu puder começar já nomeando, que a gente acompanhou no ano passado, do festival The Town. Não sei o quanto vocês acompanham esse festival, né? Mas é isso, é música. E o The Town, ao longo dos anos, se você repara no line-up deles, nos músicos e bandas convidados, eles fazem uma seleção que tem desde o mais da banda mais jovem, pop, atual, que no momento é K-pop, né? Até convidados, bandas para mais velhos, né? E com isso, o festival, que é uma coisa muito, historicamente, muito jovem, passa a ser algo que os pais acompanham os filhos adolescentes, filhos jovens. A gente tem visto até criança ainda em festival. Boa. Então, eu acho esse exemplo um exemplo palpável, justamente que a gente tem uma mudança, né, de algo que era muito focado em jovem e que ao longo dos anos passa a ser para a família toda, né? A gente viu no ano passado essa experiência tanto no consumo em loco do festival, quanto no consumo das transmissões que a gente faz do festival, e com isso a atuação de várias marcas que querem estar no território da música, que querem estar no território de shows, e que têm essa oportunidade de fazer parte de diferentes ciclos de vida, momentos, fases de vida da vida das pessoas, né? Não é só quando é jovem e depois a gente abandona. Sim. É impressionante como a música longa. Exatamente, um território cross-gerações, né? Hoje também, apoiando tendências, inclusive, de nostalgia também e outras coisas. A gente vê a música acompanhando muito bem esses ciclos de vida também. Interessante. Isso. Acho que até complementando a Flávia nesse sentido, e agora indo mais do lado da marca, né? Falando aqui do segmento de cerveja, que é o que eu olho dentro da Ambev. A gente, né, obviamente, tem toda a segmentação que ela é demográfica, de idade, que ela é super importante também, mas ela não é mais suficiente no mundo que a gente vive hoje, assim. Então, a gente foi aprofundar e questionar algumas coisas que às vezes são padrões que a gente tem na nossa cabeça, que a gente vê em pesquisa, mas que não fazem mais sentido com o comportamento do brasileiro, assim. Falando especificamente de gerações, eu acho que uma visão crítica super importante é que muitos dos materiais que a gente tem, eles são centrados nas gerações estadunidenses, né? Então, que não necessariamente conseguem transpor ou tropicalizar os dados para cá. Então, acho que nesses últimos anos a gente teve um esforço muito legal de conseguir tropicalizar esses dados para ter uma referência mais alinhada ao nosso comportamento brasileiro, que no final do dia é um país com dimensões continentais. Então, eu acho que a parte da segmentação demográfica somada a essa visão crítica já melhorou bastante nos últimos tempos. Mas acho que a complexidade, ela vem a partir do momento em que, falando especificamente do consumidor de cerveja, ele não é definido necessariamente só por ciclos de vida, né? Então, assim, você tem os ciclos de vida que são muito importantes, mas hoje é um consumidor que ele é muito mixador e muito definido também por ocasiões de consumo, né? Então, muitas das vezes ele escolhe tipos de líquido e marcas de acordo com a ocasião que ele está vivendo, assim. Então, acho que muitas empresas, e aí eu coloco a Ambev nesse bolo também, foram trazendo sofisticações na forma de segmentar os consumidores, e isso afetou não só a nossa abordagem de comunicação, pensamento de territórios, que nem a Flávia falou, mas também toda a parte, né, de como que eu tenho um portfólio que tenha opcionalidade para esses diferentes públicos, que tenha opcionalidade para essas diferentes ocasiões. Então, é um desafio, né, para quem está numa cadeira de marca, quem está numa cadeira de insights, mas é uma coisa que quando a gente olha o comportamento das pessoas hoje, é o que parece mais assertivo para tentar dimensionar o que a gente está vivendo, né? Boa, é uma super segmentação que tem que fazer. Tá ótimo. Até aproveitando isso, né, tanto o que a Flávia quanto a Caroline falaram, acho que é super segmentação, é isso mesmo, Diego. Acho que hoje em dia tem muito mais sobre afinidades e momentos de vida do que necessariamente qual é a idade dessa pessoa, né? Então, no meu caso, que eu estou mais ligado ao segmento de beleza, né, de bem-estar,
se você falar sobre longevidade, ele está indo da geração alfa, né, das crianças de hoje em dia, começando a usar skincare, até uma pessoa mais madura. Então, o que é longevidade? Sim, ele muda o significado sobre o que é a longevidade para cada um, que para uma pessoa um pouco mais madura é sobre autonomia, enquanto para uma pessoa mais nova é sobre bem-estar e energia e etc. Mas ele é menos um assunto compartimentalizado dentro de uma determinada idade, e ele é mais uma coisa cross, que todas as idades estão falando, né? É menos geração, é mais sobre o significado daquilo para cada uma das gerações. Perfeito. Ô, Arthur, deixa eu pegar o gancho nesse sentido também, que você está falando agora de beleza e de longevidade. A gente estava vendo também essas mudanças demográficas, elas vão nos levar rapidamente a uma população mais velha, né? Aqui no Brasil, eu estava escutando que no Chile, por exemplo, o ano passado foi o primeiro ano onde teve igual número de nascimento que de mortes já, de falecimentos. E essa curva, ela vai avançar. A gente viu até 2035, 20% de população 60 mais, bom, e assim por diante. A gente vai falando isso há tempo, mas vai ficando cada vez mais perto. Quando a gente fala de beleza, uma categoria tradicionalmente tentando apelar à juventude, né, de alguma maneira, seja por produto, por comunicação, o que for. E talvez, aí eu não sei, mas hoje se reconhece um gap de representatividade, talvez, não só beleza, depois aí a gente vai falar de todos também, dessa população mais velha. Como vocês estão trabalhando para criar essa afinidade também com essa população mais velha, tanto desde o ponto de vista de produtos e comunicação, e começar a criar essa proximidade da categoria com esse público que está crescendo? O público, se a gente pegar o millennial, ou a sanduíche, ou até as mais maduras, realmente é onde está concentrado o dinheiro, né, hoje em dia. Então, eu acho que, sim, é muito mais sexy falar da geração Z e tal, mas a população mesmo, o dinheiro, o poder aquisitivo, o poder de você pensar ali, as pessoas de 45 mais que estão com dinheiro, quem tem filhos já saíram de casa, as pessoas estão muito mais ativas, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Se você pensar de, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Os nossos pais, avós e tal, eles, quando chegavam perto da aposentadoria, ou quando chegavam nesse momento, era um momento que eles paravam. Agora é o contrário, né? Agora as pessoas, elas estão buscando ferramentas, marcas, parcerias, que ajudem elas a sair do casulo, né? Do tipo, resolvi minha vida, agora deixa eu aproveitá-la. Então, eu acho que essa é a grande virada de chave sobre, né, a maturidade. A maturidade hoje em dia ela é libertadora, ela não é não é o que te prende, né? Não é mais a pessoa que fica ali parada na frente da televisão numa cadeira de balanço. Agora ela está saindo para o mundo, ela quer estar ativa, ela quer namorar, ela quer ter uma vida social, então eu acho que essa é a grande diferença hoje. Ótimo. Não sei, Carlos, se você quer complementar. Depois aí, a Flávia, eu acho que eu queria ter um olhar também nesse sentido de afinidade, né, que é uma palavra muito utilizada também no mundo de conteúdo e de mídia, sobre essa questão de uma população se envelhecendo, mas que hoje também, na questão de plataformas, como o Arthur está falando também, tem uma mistura geral. Então, aí vão o Carol e Flávia um pouquinho de falar dessas estratégias frente ao envelhecimento da população. Bom, até pegando o gancho do Arthur, que fala sobre essa vida mais ativa, né, de socialização. Então, socialização e os rituais fazem parte do universo da cerveja. E a gente vê cada vez mais esse consumidor mais velho querendo não ser invisibilizado nesse sentido, né? A gente fala que muitas das indústrias têm quase que esse fetiche na Gen Z, porque é, obviamente, a geração que vai estar em voga ali nas grandes notícias, é a geração que vai estar trazendo transformações, e é uma geração que ela é super importante de fato. Mas as gerações mais velhas também, elas têm essa demanda que é muito importante e muitas vezes não encontra espaço dentro do mercado, assim. Eu acho que uma coisa muito interessante que a gente tem feito na indústria cervejeira
é de fato estar dentro desses espaços de socialização que abrangem esse público mais velho e também, de novo, opcionalidade de portfólio, né? A gente tem falado muito sobre balanced choices, de trazer tanto cerveja zero, cerveja que sejam low stats, então uma Stella Pure Gold, por exemplo, que tem menos calorias. Então, isso vai endereçando essas novas necessidades também, porque muito das barreiras, quando a gente chega nesse público mais velho, acaba sendo, ele vai no médico e tem que diminuir determinados consumos, etc. Apitou um pouco o colesterol ali, não pode mais consumir glúten. Então, como que a cerveja também consegue adaptar o próprio produto a esse novo ciclo e, obviamente, não estereotipando, né? Então, hoje, quando a gente olha até placas de trânsito, quando vão endereçar a pessoa a 60 a mais, às vezes tem uma bengala. Você fala, cara, hoje é outro perfil de uma pessoa com 60 anos mais, assim. Então, acho que tem papel um pouco das nossas indústrias como um todo ajudar a endereçar esse público da forma correta, né? Com essa nova faceta que ele vem apresentando. Muito bom. Queria pegar esse gancho da Carol aqui. A gente, muitos anos atrás, a gente fez um mergulho para estudar jovens, né? Começamos um mergulho intenso aqui na Globo de estudar jovens, e a gente resgatou matérias, capas de jornal, de revista, do mundo inteiro, mas principalmente dos Estados Unidos, falando sobre jovens, né, sempre com esse olhar muito jovem-cêntrico, de todas as décadas possíveis, assim, dos anos 90, dos anos 80, até os anos 30. Então, essa visão jovem-cêntrica de sociedade e mercado não é algo novo, né? Mas é impressionante como a gente tem dificuldade de quebrar esse ciclo. Eu lembro exatamente 10 anos atrás, quando a gente conversava sobre os millennials, né? Porque daí, 10 anos atrás, os millennials eram essa grande geração jovem que os mais velhos criticavam, né? E que uma parcela pequena do mercado trazia a provocação de pessoal, mas está todo mundo olhando os millennials e deixando de lado a geração X, que é quem tem poder aquisitivo. Então, percebe que a gente revive esse ciclo, né? Porque a gente tem dificuldade como mercado e sociedade de quebrar essa visão jovem-cêntrica. Agora, falando de estratégias, fiquei pensando aqui num exemplo para compartilhar com vocês, e tem um que eu gosto muito, que é sobre malhação, até porque acho que é um conteúdo que todo mundo consumiu, conhece, né? E teve algum tipo de contato na vida. Malhação surgiu, é um conteúdo que ficou no ar cerca de 25, quase 30 anos na Globo, uma novelinha feita para jovens. Ela nasceu como uma novela feita para jovens. E ela ficou ao ar até 2020. E, ao contrário do que muitos pensam, Malhação não saiu do ar porque não estava indo bem em termos de audiência. Malhação saiu do ar, entre outras coisas, porque a gente estava naquele momento de pandemia em que gravar conteúdo se tornou muito difícil, mas porque a gente foi entendendo, com o passar dos anos, que não fazia sentido ter um produto de entretenimento tão focado em jovens. Até porque, ao longo dos anos, Malhação passou a ser muito, muito consumido por mães de jovens, que usavam esse conteúdo como ponte para dialogar com seus filhos. Vocês sabem que jovens e adolescentes têm um momento ali que a gente, né, todos acho que passamos por isso, a gente se fecha e para de conversar com a família. E Malhação, a gente fazia pesquisa quali, grupo de discussão, e a gente foi entendendo que esse aumento de consumo pelas mães era justamente para elas entenderem o mundo dos filhos e conseguirem ter assunto ali para puxar um assunto, né? E aquilo foi trazendo uma clareza para a gente, em termos de desenvolvimento de conteúdo, que
cara, a gente não precisa ter esse conteúdo com esse label para jovens. A gente precisa conseguir gerar representação, gerar identificação, gerar conexão e vínculo com os diferentes grupos etários, por afinidade, em todos os conteúdos. Porque daí a gente consegue trazê-los para perto. E aí, vou dar um outro exemplo aqui, dos dias atuais. Semana passada a gente encerrou a temporada na TV Globo, mas está no Globoplay, para quem quiser assistir, de Pablo e Luizão. Pablo e Luizão, um programa de humor que na temporada agora da TV Globo bateu recorde, tanto entre adolescentes quanto entre 60 mais. Nossa! Legal, né? Eu tô me perguntando, porque tem esses fenômenos, né? Tem coisas assim que deixam a gente pensar e falar, gente, por onde a gente tem que encarar? Eu vou aproveitar para pegar uma das perguntas que aqui o pessoal colocou no chat. Aí, pessoal, também, quem quiser ir postando perguntas, obviamente não vai dar para responder tudo, mas eu vou pegando algumas. E eu queria ter um ponto de vista sobre isso do Rafa também. A gente viu um slide que ele mostrava como, independente das gerações, é como se fosse que a hierarquia dos sonhos, dos objetivos, é muito parecido, né? Porque as diferentes gerações hierarquizam, claro, são alguns, né, que a gente tem, mas são os principais, aquele que a gente faz do emprego, da casa própria, da família, disso, daquilo. E a gente está falando muito aqui da diferença também entre as gerações, mas tem muita coisa em comum. E tem alguém aqui que perguntou assim, se realmente a gente acredita, e aí, Rafa, eu queria ter o ponto de vista aqui também até do que a gente está fazendo, se a gente realmente acredita que o estilo de vida tem que fazer parte da segmentação, da super segmentação, né, como a gente batizou aqui. Porque, no final das contas, tem coisa que é diferente, tem coisa que é tudo igual. Como que entra estilos de vida nessa super segmentação? Não, sem dúvida. Acho que atrelando ao ponto que a Carol trouxe também de momentos, né, de consumo e tal, a gente sente isso nas nossas demandas aqui por entendimento de mercado, que cada vez estão mais complexas, né? Cada vez menos a gente faz segmentações que são puramente demográfico, puramente atitudinal. Ela é uma combinação de camadas e camadas que tem tornado os modelos cada vez mais complexos, mas ao mesmo tempo muito mais acionáveis, né? Então a gente tem trabalhado em modelagens, quando a gente fala de segmentação, que cruzam todas essas variáveis. É demográfico, é atitudinal, é estilo de vida, são momentos de consumo, ocasiões de compra. Então, tudo isso combinado de maneira que realmente a gente consiga ajudar nossos clientes a olhar, sabe, o detalhe do detalhe para poder tomar a melhor decisão possível. Então, isso a gente sente no nosso dia a dia, né? A gente não tem mais segmentação fácil para fazer, porque quanto mais fácil, entre aspas, ela acaba se tornando menos acionável para as tomadas de decisão e acaba digamos, sendo engavetadas. Então, acho que essa busca por um foco muito mais acionável é o que tem norteado aqui as nossas demandas e necessidades dos clientes. Boa. A gente tem mais uns 5 minutinhos e talvez aí, como parte dessa última rodada, tem uma pergunta aqui de uma das pessoas que está participando, que eu achei interessante para fazer continuar esse ponto da supersegmentação. A gente, quando fala de supersegmentação, ou a gente está falando de ocasiões de consumo, e aí cruza por, sei lá, um fenômeno da mídia de conteúdo que está sendo sucesso nos extremos. Tem uma pessoa aqui que está se deparando com uma pergunta que eu acho que é bem difícil de responder, mas aí queria ter um ponto de vista, que é assim, como equilibrar personalização, que no final das contas, a gente está falando de que a gente, bom, e todo mundo fala de microsegmentação, microsegmentos e hiperpersonalização ou personalização por geração, a gente está falando, pode ser por geração, mas sem cair em estereótipos, que talvez essa seja a grande herança ruim da gente olhar para gerações que tenham ficado muito estereotipadas. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho de como vocês veem esse contraponto entre personalizar, tentar refletir o maior possível, mas sem entrar numa estereotipo.
São estereotipos. Sei lá. Bom, eu posso começar. Eu acho que assim, até vindo de novo para a parte da beleza, né? Eu acho que precisa parar de tratar como estereótipo. Então, assim, anti-aging, que era o que acontecia, todo produto era anti-aging, né? Essa parte do... Então, é menos ir sobre um problema genérico e muito mais em tentar entender qual é o verdadeiro need daquele público, né? Então, sei lá, você tem hoje muitas mulheres falando mais abertamente sobre a menopausa e sobre todos né, o que vem com isso. Então, assim, como que você, como empresa, entende quais são os reais needs daquele grupo e responde às necessidades de verdade, né? E não tentar botar dentro de um cubo, né? Então, acho que é uma hipersegmentação. Não é uma hipersegmentação no qual você precisa, sim, entender muito bem quais são as necessidades daquele grupo. Então, a gente voltando a falar sobre a longevidade, né? Então, na hora que você tem que saber quais são as ferramentas que você precisa dar para aquele grupo, sem necessariamente estereotipar todo mundo botando numa caixa. Então, acho que é entender mais, é sair mais da geração. Então, não é geração X, Y, Z, etc., é mais qual é a necessidade que um determinado grupo tem, e você, como produto, responder àquela necessidade, e menos tentar, tipo, fazer a novela para os jovens, fazer o produto para o maduro. Não, qual é né, com quem você está querendo falar, o que você está querendo falar, e qual é a necessidade que você está querendo atender. Então, acho que daí você acaba falando de uma maneira personalizada, mas atendendo muito mais gente, porque muito mais gente vai ter aquele need. Perfeito, perfeito. Mas, sim. Preciso, no final das contas. Concordo super com o Arthur nesse ponto. Eu acho que é exatamente buscar esse cerne da necessidade que acaba conectando diferentes gerações, diferentes idades. E eu acho que tem uma forma como a gente também conduz esse processo e as nossas pesquisas, né? Então, assim, os jovens, agora que eles estão sempre dentro, né, das mídias, a própria Flávia falou, né, que ela fez o estudo, que ela foi avaliar tudo que tinha de headline sobre os jovens. Então, tem muitas certezas que são sempre colocadas sobre as gerações. Eu acho que nosso papel como indústria, como marca, como pesquisadores, é sempre tentar dar o duplo clique para questionar esses padrões e entender se eles se sustentam de fato. Vou dar um exemplo para vocês de jovens. A gente viu muitas matérias de o jovem está mais saudável, porque ele declara estar mais saudável, ele está buscando isso. A gente vê movimentos dentro do TikTok, a gente vê movimentos dentro das redes sociais, mas o que está por trás disso? Será que é algo que é sobre saúde de fato ou tem uma cultura da performance que está por trás? Porque, ao mesmo tempo, se a gente triangula com diferentes dados, a gente consegue chegar em outras conclusões. Então, o vape crescendo super dentro dos jovens, medicamentos crescendo super. Então, eu acho que nosso papel também é questionar essas grandes verdades que acabam se tornando parte da narrativa e entender ao fundo qual que é essa necessidade, qual que é o comportamento que está se instaurando, seja via idade, seja via gerações. Então, eu acho que cada vez mais, nesse momento que a gente tem muitas coisas circulando, essa visão crítica para sair dos estereótipos vai ser muito importante, indo encontrar de fato o que é essa necessidade que está dentro ali. Boa. Não tem como estereotipar a necessidade, né? E se eu puder só complementar, fazer um adendozinho, Diego, para a fala da Carol, acho que a gente aqui, né, como pessoas de pesquisa, de insights, de inteligência, acho que a gente passou na nossa indústria por uma coisa muito bacana, pelo menos aqui na Globo, a pandemia foi realmente uma mudança nesse sentido, da gente passar a fazer mais estudos online, de pesquisa, o que facilita para a gente, torna mais acessível, né? Aqui na Globo a gente tinha uma política muito rígida de só fazer estudos face a face, porque, enfim, temos aí esse desafio de Brasil inteiro, mas, ao mesmo tempo, o que para a nossa indústria virou um facilitador também é um perigo, que é isso que a Caroline está falando, né? Porque a gente vê uma profusão de estudos e empresas divulgando pesquisas que, quando a gente vai olhar ali na fonte, quando a gente vai olhar a especificidade no rodapé,
dá até um frio na espinha, né? Alguns assumptions que são feitos com base 250, né? Feito entre Rio e São Paulo, a gente brinca aqui Jardins Leblon, Vila Olímpia, Barra da Tijuca. Então, acho que a gente também não pode deixar de falar desse cuidado, né? Não, totalmente. Eu acredito muito aqui nisso. Entre amigos que levam pesquisa muito a sério, né? Não, exatamente. Eu acho que essa é tanto a responsabilidade que a gente tem de retratar o melhor possível os needs dos consumidores, clientes, população, audiência, como a gente está falando, tanto quanto olhar de que maneira a gente retrata isso, né? Que é através de coletas de informação, perguntas que a gente faz, porque é muito fácil validar uma hipótese que a gente quer. Mas tem que ter muita coragem também para a gente ficar com o coração aberto para descobrir o que vem e depois tomar as decisões. Bom, pessoal, assim, o tempo passa muito rápido, já deu aqui 2 minutos. Eu queria só agradecer muito vocês. Se vocês quiserem passar uma última mensagem aí de encerramento, a última rodada. Ninguém quer, eu vou, hein? Pode colocar. Ó, a gente falou né, desse perigo de assumir para o Brasil uma segmentação geracional norte-americana, né? Então, quem quiser conhecer o recorte que a Globo faz, gerações à brasileira, a gente sempre toma muito cuidado, com todo o cuidado que a gente falou aqui. Mas a Globo fez uma proposta no final de 2023, a partir do estudo que a gente tem do Brasil no Espelho, de uma segmentação levando em conta acontecimentos sociais, econômicos aqui do Brasil. Está disponível plataforma Gente. Super legal a plataforma de conteúdo, Flávia. A gente conhece bem. Muito bom, muito bom. Acho que do meu lado, eu acho que nosso papel como marca indústria é isso, visão crítica. Então, conseguir construir junto com vocês, parceiros, Ipsos, o que a gente acredita para a pesquisa. E comportamento é uma coisa muito difícil de dimensionar, né? Então, como que a gente vai trazendo, né, essa profundidade, esses questionamentos e, óbvio, essa cocriação também com vocês, assim. Então, acho que esse é uma visão para o mundo de pesquisa e de estratégia que vai ser muito relevante agora em tempos que a gente está vendo AI, em tempos que a gente está vendo muita difusão de informações. Boa, obrigado, Carol. E eu também só agradecer, acho que foi um ótimo fórum, legal, e também acho que aproveitando o que a Carol disse, fazer esse desafio, né? Como que nós, no mundo da pesquisa, a gente consegue falar com um mundo cada vez tão mais hipersegmentado, sendo que a gente tem que fazer entregar um resultado em uma semana com 150 entrevistas, tendo um booster dentro de consumidores Dove, né? Então, também acho que a gente acaba, às vezes, ficando amarrado, escravo dentro dos nossos próprios processos criados, né? Enquanto a mídia está mudando, as gerações estão mudando e a gente está fazendo pesquisa como a gente fazia há 20 anos. Talvez com novas mídias, novas maneiras, mas em algum momento a gente vai precisar começar a olhar com mais carinho isso também. Muito bom, ótima provocação. Contem com a gente para pensar juntos. Boa, eu me sumo. Boa, bom, pessoal, muito obrigado. Aqui tem várias pessoas aqui perguntando se a gente vai distribuir o material, gravação. Sim, e a gravação ficará disponível no nosso canal do YouTube, todos os nossos Ipsos Talks estão lá. Então, também para vocês ou revisarem material, compartilharem, reverem alguma parte desses. E, bom, fiquem de olho aí, antenados para o próximo Talks. Eu não tenho aqui a data exata, mas vocês vão receber, provavelmente, quem fez inscrição aqui também vai receber convite para o próximo. Será um prazer recebê-los novamente. E, bom, muito obrigado mais uma vez, Arthur, Carol, Flávia, Rafa, pela apresentação, Simon, que estava remoto também. Muito obrigado, foi ótimo o papo, tá bom? Obrigado, gente. Bom resto de semana para todos nós. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.